Quando Alice Menezes depositou sua carta de renúncia sobre a vasta e lustrosa mesa de Nogueira do Dr. Victor Salles, CEO da maior consultoria financeira de São Paulo, ela não esperava pela explosão que viria a seguir. Eram quase 6h30 daquela sexta-feira, e o escritório estava envolto na penumbra dourada do crepúsculo. Durante 3 longos anos, Alice havia suportado a arrogância gélida de Victor, seus acessos de gritos, a forma humilhante como ele a tratava, mais como uma ferramenta substituível do que como a profissional brilhante que ela era. Naquela tarde, quando Victor apontou o dedo para ela, gritando um ultimato, Alice fez algo que jamais havia ocorrido nos 15 anos de história da Salles Consultoria Global. Ela escolheu ir embora. O 40º andar da Torre Alvorada, em São Paulo, abrigava os escritórios da diretoria. Do chão ao teto, os janelões ofereciam uma vista deslumbrante da cidade, com o Rio Pinheiros serpenteando ao longe e os edifícios de luxo cintilando sob a luz do final da tarde. Mas Alice Menezes, de 29 anos, não via nada dessa beleza panorâmica. Ela apenas via o punho de Victor Salles, que tremia de raiva enquanto ele o socava sobre o tampo da mesa. Alice havia chegado à empresa recém-formada, no Master em Finanças pela FGV, cheia de ambição e esperança, atraída pela reputação de Victor como um dos consultores financeiros mais geniais e implacáveis do país. O que ela encontrou, de fato, foi um gênio, mas também um tirano que tratava sua equipe como soldados descartáveis em uma guerra sem fim. Dr. Victor Salles tinha 38 anos e encarnava o epítome do sucesso paulistano. Alto, atlético, com cabelos negros sempre milimetricamente penteados, vestindo ternos feitos sob medida que custavam mais do que o salário mensal de muitos de seus analistas. Ele era um self-made man, filho de um mestre de obras humilde da cidade Tiradentes que havia construído seu próprio império financeiro do zero. Mas esse sucesso vinha com um preço, uma obsessão doentia pela perfeição que beirava a insanidade e uma necessidade de controle absoluto sobre cada relatório, cada aquisição e, principalmente, sobre as pessoas que trabalhavam para ele. E ninguém havia sofrido mais sob esse jugo do que Alice. Victor era duro com todos, mas com ela era simplesmente cruel. Ele a forçava a trabalhar até às 11 da noite, apenas para enviar e-mails às 6 da manhã, cobrando respostas imediatas a problemas que surgiam antes do nascer do sol. Ele criticava cada uma de suas análises diante da equipe inteira, procurando falhas microscópicas que apenas ele notaria. A pressão que ele exercia parecia ter sido projetada especificamente para quebrá-la. Os outros colegas de trabalho lamentavam o destino de Alice, mas ninguém ousava intervir, paralisados pelo medo de perder seus próprios empregos e o prestígio de trabalhar na Salles Consultoria Global. Naquela fatídica tarde de sexta-feira, a situação atingiu seu ponto de não retorno. Alice havia trabalhado a noite inteira, por mais de 16 horas seguidas, na preparação de uma apresentação crucial para um novo cliente, um fundo de pensão com 500 milhões de euros para gerenciar. Ela havia revisado cada número 3 vezes, refinado cada gráfico, antecipado cada pergunta possível. A apresentação estava impecável, pelo menos para qualquer padrão humano e razoável. Mas, como Alice bem sabia, Victor Salles não operava com padrões razoáveis. Quando Alice enviou o arquivo às 8 horas da manhã, ele a chamou ao seu gabinete meia hora depois. Ela não teve tempo de sequer fechar a porta antes que ele começasse a gritar. O formato do gráfico na página 12 estava inconsistente com o da página 6. A análise de risco era insuficiente por não considerar um cenário de recessão global agressiva o bastante. A fonte tipográfica usada para as notas de rodapé era tecnicamente incorreta para relatórios de compliance. Alice permaneceu de pé, engolindo cada reprimenda como um tapa. Ela havia cancelado o jantar de aniversário de sua própria mãe por aquela apresentação. Havia chorado de exaustão às 4 da manhã na frente do computador, e tudo que Victor conseguia enxergar eram defeitos microscópicos que jamais afetariam o negócio. Então, Victor disse algo que estilhaçou o último resquício de lealdade de Alice.
Ele a encarou com seus olhos frios e disse que talvez ela não fosse boa o suficiente para o trabalho, que talvez ele tivesse cometido um erro ao contratá-la, e que, se ela não podia suportar a pressão, deveria procurar um emprego mais adequado às suas capacidades limitadas, como, por exemplo, assistente de diretoria. Adicionou com um sorriso cruel e desdenhoso. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Alice. Não era raiva nem desespero, mas sim uma clareza fria e cortante que atravessou sua mente. Aquilo não era uma carreira, era abuso psicológico. Aquilo não era mentoria, era crueldade, e ela merecia muito mais do que aquilo. Sem dizer uma palavra, Alice saiu do gabinete de Victor, voltou para sua mesa, abriu seu notebook e digitou uma carta de renúncia de apenas 2 linhas. Agradecia a oportunidade, oferecia as 2 semanas de aviso prévio contratuais e assinava com seu nome. Sem desculpas, sem acusações, sem drama. Apenas a firme e inabalável decisão de retomar sua dignidade e sua vida. Quando ela retornou ao gabinete de Victor e pousou a carta sobre sua mesa, ele a olhou como se ela tivesse enlouquecido. "Que diabos é isso, Alice?" Alice respondeu com uma voz surpreendentemente calma que era sua renúncia. Victor ficou vermelho de fúria. Perguntou se era uma piada de mau gosto. Ela negou com a cabeça. Ele começou a gritar, perguntando quem ela pensava que era, se tinha noção da dificuldade de encontrar trabalho em São Paulo, se achava que alguém a contrataria depois de abandonar o emprego mais prestigiado que poderia ter. Alice permaneceu em silêncio, esperando que o ataque terminasse. Quando Victor parou para respirar, ela disse simplesmente que apreciava o que havia aprendido, mas que não podia mais trabalhar naquele ambiente tóxico. "Não é pessoal, Dr. Salles, é profissional." Aquilo enfureceu-o ainda mais. Ele elevou a voz, dizendo que tudo ali era pessoal. Que cada segundo do seu tempo era pessoal, e que cada decisão que ele tomava era pessoal. Em seguida, apontou o dedo para ela, o gesto que fizera 1000 vezes, e gritou seu ultimato final. "Ou você retira essa demissão ridícula agora e volta ao trabalho, ou você pega suas coisas e vai embora imediatamente, sem direito a aviso prévio." Alice olhou para aquele dedo acusatório, olhou para o rosto vermelho de Victor, viu a raiva e, por um instante fugaz, viu algo mais em seus olhos, algo que parecia puro medo, e ela tomou a decisão mais libertadora de sua vida. Com tranquilidade, ela respondeu: "Se o senhor deseja que eu saia imediatamente, eu respeito sua decisão. Vou esvaziar minha mesa e partirei em 1 hora." Victor Salles ficou em silêncio. Um silêncio de 5 segundos que pareceu durar uma eternidade no 4º andar da Torre Alvorada. Em seguida, ele disse as 3 palavras que mudariam tudo. "Você não vai a lugar nenhum." Alice parou na soleira da porta, confusa. Victor sentou-se pesadamente em sua poltrona de couro. De repente, parecia completamente exausto e não mais furioso. Ele fez um gesto para que ela fechasse a porta e se sentasse. Alice obedeceu, mais por curiosidade chocada do que por subserviência. Victor falou sem olhá-la nos olhos, fixando o olhar nas próprias mãos que agora repousavam sobre a mesa. Ele disse que precisava contar algo a ela, algo que deveria ter dito há muito tempo, mas que nunca teve a coragem de fazer. O silêncio no gabinete do Dr. Victor Salles era tão denso que Alice podia ouvir a pulsação em seus próprios ouvidos. A luz do pôr do sol, que se espalhava pelos janelões da Torre Alvorada, cobria o rosto de Victor, acentuando a exaustão que substituíra a ira. Ele finalmente quebrou o silêncio, falando em um tom baixo e rouco, quase irreconhecível. 3 anos atrás, começou Victor sem encará-la. Quando recebi o seu currículo, não foram suas notas impecáveis no Master em Finanças, nem suas qualificações excelentes que me chamaram a atenção. Foi a sua tese. Alice franziu a testa. Sua tese de mestrado tratava da gestão ética de fundos de investimento. Nela, Alice argumentava que a responsabilidade fiduciária para com os clientes ia muito além da simples maximização de lucros, devendo incluir considerações éticas, sustentabilidade de longo prazo e o impacto social dos investimentos.
A maioria de seus professores a havia rotulado de idealista ingênua e sonhadora. A maioria achou aquilo tolice, continuou Victor, sua voz ganhando uma amarga autoconsciência. Mas eu achei revolucionário. Victor confessou que havia construído seu vasto império financeiro fazendo exatamente o contrário do que ela pregava, maximizando lucros a todo custo, sem considerar qualquer variável ética ou social. Ele era rico, respeitado e bem-sucedido, mas aos 40 anos sentia um vazio existencial que nenhum dinheiro podia preencher. Ele não tinha família, nenhum amigo verdadeiro, e seu único propósito era amontoar mais riqueza. Eu li sua tese, ele revelou, e vi algo que perdi há muito tempo, ou talvez que nunca tive: integridade. Victor prosseguiu, explicando o motivo real de sua contratação. Ele a contratou não para explorá-la, mas para aprender com ela. Queria entender como alguém podia manter valores tão sólidos no mundo implacável das finanças, mas não sabia como fazer isso sem expor sua própria vulnerabilidade, sem admitir que havia passado 15 anos construindo a coisa errada, da maneira errada. Então, disse ele, a voz carregada de autoaversão, eu fiz a única coisa que sabia fazer. Eu te pressionei, desapiedadamente. Victor revelou a verdade por trás da tirania. Cada crítica feroz, cada projeto impossível, cada exigência absurda era um teste. Um teste para ver se Alice abandonaria seus princípios sob pressão extrema. Ele buscava a prova de que ela era falível, que seus valores eram frágeis. Mas cada vez que Alice permanecia fiel à sua ética, apesar de toda a pressão e do abuso, ele a respeitava mais e, ao mesmo tempo, a odiava mais, porque ela representava tudo o que ele havia sacrificado. Em 3 anos, Alice, você me mudou, ele admitiu. Observando-a trabalhar, ele lentamente começou a guiar a Sales Consultoria Global para outro caminho, recusando clientes com práticas eticamente duvidosas, implementando políticas de investimento responsável e aumentando o salário dos analistas juniores. Tudo inspirado pelo exemplo silencioso dela. Mas havia mais, uma camada mais profunda e aterrorizante. Victor confessou que, ao longo dos 3 anos, ele se tornara dependente de Alice, não apenas profissionalmente. A presença dela no escritório, sua voz calma durante as reuniões estressantes, sua maneira de abordar os problemas com uma perspectiva ética haviam se tornado essenciais para o seu próprio equilíbrio emocional. Eu me dei conta tarde demais, disse ele, levantando os olhos finalmente para encará-la, de que o que sinto não é apenas respeito profissional, é algo mais profundo e aterrador. Você é o que eu queria ter sido. Perder você é perder minha bússola moral, minha única esperança real de me tornar uma pessoa melhor. Alice Menezes ouviu tudo em silêncio atordoado. A adrenalina havia se dissipado, substituída por uma profunda incredulidade. Quando Victor terminou, ela permaneceu em silêncio por um longo minuto. Sua voz, quando falou, era calma, mas portadora de uma frieza inabalável. Eu aprecio sua honestidade, Dr. Salles, mas isso não muda nada. Eu passei 3 anos achando que eu era inadequada, que não era boa o suficiente, falhando continuamente sob a ótica de alguém que aparentemente me respeitava, mas escolheu me destruir. Minha autoestima foi pulverizada. Alice se levantou, a carta de renúncia ainda sobre a mesa. Se o senhor queria mudar, deveria ter começado tratando as pessoas com o respeito que elas merecem. O senhor não podia me usar como um teste moral ou um espelho sem o meu consentimento. O senhor me torturou psicologicamente por 3 anos e agora espera gratidão porque revela que tudo era um experimento retorcido? Victor empalideceu. O impacto das palavras dela era mais doloroso do que qualquer crise de mercado. O que eu posso fazer, Alice? Ele perguntou com a voz embargada pela derrota. Eu não sei se pode remediar, ela respondeu. Eu preciso de tempo, espaço, distância para descobrir quem eu sou sem sua voz crítica na minha cabeça. A renúncia estava mantida. Victor implorou. Me dê uma chance, Alice. Apenas as 2 semanas de aviso prévio. Se eu não conseguir provar nesse tempo que posso mudar, que posso te tratar com o respeito que você merece, você estará livre para ir embora sem mais discussões. Alice o olhou demoradamente.
Contra todo o seu instinto de autopreservação, ela viu algo além do tirano. Ela viu o homem desesperado e quebrado, o filho do mestre de obras que havia construído uma prisão de sucesso. Ela aceitou. 2 semanas, ela concordou. Mas se em qualquer momento o senhor voltar ao seu comportamento anterior, eu saio imediatamente, sem olhar para trás. As 2 semanas seguintes foram as mais estranhas na história da Salles Consultoria Global. Victor Salles era irreconhecível. Ele pedia, não ordenava. Quando discordava de uma análise, ele explicava seu raciocínio em vez de gritar. Ele agradecia à equipe. Enviava e-mails depois das 6 da tarde, apenas com a ressalva: responda quando for conveniente, sem urgência. Os colegas de trabalho de Alice ficaram em choque. Alguns especulavam que ele estava doente, outros que estava sob investigação. Alice, no entanto, guardava a verdade para si. Mas a maior mudança era como ele a tratava. Ele a consultava em vez de mandar, pedia opiniões e realmente as ouvia. Quando ela cometia um erro, ele apontava gentilmente e trabalhava com ela na solução. Era como trabalhar com uma pessoa totalmente diferente. A humilhação havia dado lugar à parceria. O experimento de 2 semanas seguia, mantendo a Salles Consultoria Global em estado de choque e Alice em um ceticismo cauteloso. A mudança em Victor Salles era inegável, mas ela se perguntava: seria essa nova gentileza apenas uma performance desesperada para evitar a perda de sua bússola moral? Certa noite da 2ª semana, eles trabalhavam até tarde em uma apresentação para um potencial cliente internacional. Victor parou no meio de um slide e olhou para Alice, que estava absorta em seu teclado. Alice, ele disse, com a voz baixa e tensa, preciso te pedir desculpas por algo específico. Ela parou de digitar e o encarou. O comentário sobre a secretária. Foi cruel, machista e absolutamente falso, ele confessou. Você é, de longe, a analista mais brilhante que esta empresa já teve. Eu disse aquelas palavras para te ferir, porque eu mesmo estava me sentindo ferido e imperfeito. Eu usei você como um espelho para projetar minha própria dor. Alice aceitou o pedido de desculpas, mas disse algo que o atingiu de uma forma muito mais profunda do que qualquer crítica financeira. O problema, Victor, não é apenas como o senhor me tratou. É como o senhor trata a si mesmo, ela afirmou, com uma calma firme que agora ele respeitava. O senhor se pune por cada imperfeição, se pressiona além de todo limite humano e se nega qualquer gentileza ou compaixão. E então projeta esse mesmo tratamento impiedoso sobre todos nós. Se o senhor quer realmente mudar, se quer ser uma pessoa melhor, precisa começar sendo gentil consigo mesmo. Victor ficou em silêncio. A luz fraca do escritório refletia em seus olhos azuis, agora turvos pela introspecção. Ele admitiu algo que nunca havia contado a ninguém. Meu pai, ele começou referindo-se ao mestre de obras de Cidade Tiradentes, era um homem duro, me amava à sua maneira, mas estava convencido de que a vida era uma batalha constante e que gentileza era sinônimo de fraqueza. Ele me pressionou sem piedade, criticando cada erro, exigindo perfeição. Eu passei a vida inteira tentando provar a ele que o filho do pedreiro podia vencer os filhos dos ricos no jogo deles. Ele revelou que seu pai havia morrido 2 anos antes e que ele se dera conta de que o homem nunca lhe havia dito que estava orgulhoso. Apenas deixou para trás expectativas impossíveis e um vazio que nenhum sucesso financeiro preenchia. Alice ouviu atentamente e, pela primeira vez, viu Victor não como o CEO tirano, mas como o homem quebrado escondido sob ternos caros. Seu pai provavelmente estava orgulhoso, Victor, ela disse com ternura. Mas ele não sabia como dizer. E o senhor está repetindo o mesmo padrão, pressionando as pessoas que mais respeita em vez de simplesmente dizer que as aprecia. O senhor precisa quebrar esse ciclo, pelo senhor, não por ele. As 2 semanas terminaram. Era sexta-feira à noite, exatamente 14 dias após Alice entregar sua carta de renúncia. Victor a chamou ao seu gabinete. Alice entrou com o coração apertado. Ela havia testemunhado uma mudança real, mas a confiança era frágil. Victor falou primeiro, com uma honestidade que ela nunca esperaria de um CEO.
Alice, as 2 semanas terminaram. Vou respeitar qualquer decisão que você tome. Se quiser ir, eu lhe darei as melhores cartas de recomendação. Vou te ajudar a encontrar a posição que você quiser em qualquer lugar. Então, ele fez a proposta radical. Mas se você decidir ficar, eu quero te fazer sócia. Não um título vazio, mas sociedade real, com participação acionária na empresa. Preciso que você me ajude a transformar a Sales Consultoria Global em algo diferente. Uma empresa que prove que se pode ter sucesso financeiro sem sacrificar a ética. Eu preciso da sua orientação, da sua voz, da sua perspectiva. Alice Menezes ouviu a proposta que a maioria dos analistas de sua idade venderia a alma para receber. Ela pensou em sua dignidade recuperada e na jornada de Victor. Victor, ela perguntou, ignorando a proposta por um momento. O que o faz feliz? Não o trabalho, não a empresa, mas você, como pessoa. Victor hesitou, a vulnerabilidade brutal voltando aos seus olhos. Ele admitiu. Eu não sei, Alice. Eu nunca me permiti pensar nisso. Nunca me permiti ser algo além de sucesso. Esse é o problema, Victor, Alice disse, apontando a raiz de tudo. O senhor não pode construir uma relação, seja romântica ou profissional, com alguém que nem sabe quem é fora do trabalho. Alice fez sua contraproposta. Ela aceitaria a sociedade e trabalharia com ele para transformar a empresa. Mas havia uma condição inegociável. O senhor precisa começar a fazer terapia. Precisa trabalhar em si mesmo com a mesma intensidade que dedica a Sales Consultoria Global. Precisa descobrir quem é Victor Salles quando não está construindo impérios ou provando algo a um pai falecido. O senhor fará isso por si mesmo, não por mim. Victor aceitou imediatamente. Eu farei o que for preciso, ele prometeu. Alice sorriu, mas era um sorriso gentil e advertidor. Esse é exatamente o problema, Victor. O senhor está tão desesperado para não me perder que aceitaria qualquer condição. Precisa fazer isso por si mesmo. O senhor merece a sua própria felicidade. Victor a olhou e naquele instante ele a viu verdadeiramente, pela primeira vez em 3 anos. Não como um símbolo de integridade ou um objeto de afeto distorcido, mas como Alice Menezes, a mulher que merecia respeito e que havia suportado o abuso porque acreditava no potencial da empresa, mesmo quando ele era insuportável. Ele a agradeceu, não por um incidente específico, mas por 3 anos de crueldade, por fazê-la sentir-se inadequada quando era extraordinária e por ser tão covarde a ponto de nunca dizer o quanto a respeitava. Eles definiram as novas regras, limites claros, terapia como requisito, reuniões de feedback honestas e o compromisso mútuo de construir uma empresa onde sucesso e ética pudessem coexistir. A Sales Consultoria Global estava prestes a iniciar seu 2º capítulo. 6 meses após a renúncia e o ultimato, a Sales Consultoria Global estava irreconhecível. Victor Salles e Alice Menezes, agora sócios com assento igualitário no conselho, implementaram mudanças radicais. Novas políticas colocaram a ética no centro de cada decisão de investimento, rejeitando clientes com práticas duvidosas. Programas de mentoria focavam em apoiar, e não em destruir, a confiança dos analistas juniores. Horários de trabalho eram humanos e respeitavam a vida pessoal de cada funcionário. Alguns clientes mais antigos, apegados à filosofia de lucro a qualquer custo, debandaram, desgostosos com os novos padrões éticos. Contudo, novos e melhores clientes, atraídos pela crescente reputação de integridade da empresa e pela parceria inédita entre o magnata e a visionária ética, vieram preencher a lacuna. Os lucros caíram cerca de 15% no primeiro trimestre de transição, mas no segundo, dispararam em 25%. O mercado provou a lição de Alice. Tratar bem as pessoas e ser ético também era um excelente negócio. Victor Salles prosseguia com sua terapia semanalmente, tratando-a com a mesma intensidade e dedicação que dedicava à Sales Consultoria Global. Lentamente, ele estava aprendendo a ser apenas Victor. Ele havia começado um trabalho voluntário aos sábados pela manhã em um refeitório comunitário em Cidade Tiradentes, perto de onde cresceu, reconectando-se com suas raízes.
Havia voltado a tocar violão, uma paixão abandonada 15 anos antes, quando decidiu que cada segundo de sua vida deveria ser gasto na busca incessante pelo sucesso. Aos poucos, cautelosamente, ele e Alice construíam algo além da sociedade profissional. Uma amizade verdadeira, baseada no respeito mútuo e na vulnerabilidade honesta. Alice observava o progresso de Victor e o encorajava. Victor via a força inabalável dela e a admirava sem projetar sobre ela seus próprios demônios. Um dia, Alice entrou no gabinete de Victor com uma nova proposta. Ela sugeriu que eles utilizassem parte dos lucros da empresa para criar uma fundação que oferecesse bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes, como Cidade Tiradentes, interessados em finanças éticas. Seria uma forma de retribuir, de criar a mudança sistêmica que ambos desejavam. Victor aceitou de imediato. Em seguida, perguntou: "Você acha que é uma boa ideia, Alice?" Lembrando-se de perguntar a opinião dela, em vez de apenas ordenar. Alice sorriu e respondeu que achava a ideia brilhante. A fundação se tornou realidade. Eles a batizaram de Fundação Segundo Capítulo, baseados na crença de que todos merecem uma segunda oportunidade para reescrever sua própria história. Victor a financiou inicialmente com 2 milhões de euros de seu próprio bolso, e Alice supervisionava as operações. 2 anos após aquela carta de renúncia, Alice e Victor estavam na varanda do 4º andar da Torre Alvorada, observando o pôr do sol colorir o céu de São Paulo em tons de laranja e rosa intenso. A empresa prosperava. A fundação havia concedido bolsas a mais de 50 estudantes. Victor era irreconhecível do homem furioso e atormentado de 2 anos atrás. Alice lhe perguntou se ele se arrependia de algo. Victor respondeu com honestidade brutal: "Arrependo-me dos 3 anos de crueldade que causei a você, Alice, mas não me arrependo do caminho que me trouxe até aqui. Sem a dor daquele caminho, talvez nunca tivéssemos construído algo tão significativo juntos." Alice então disse algo que o surpreendeu. Ela disse que, de uma forma distorcida, aqueles 3 anos também a haviam ensinado algo valioso. Eles lhe mostraram sua própria força. Ela suportou um ambiente tóxico e saiu não quebrada, mas mais forte. Manteve seus valores sob imensa pressão e teve a coragem de ir embora quando foi necessário. Victor a agradeceu, não apenas por ter ficado, mas por ter lhe dado o ultimato que o forçou a mudar. "Aquela carta de renúncia", disse ele, com um sorriso melancólico, "foi o melhor presente que eu já recebi. Foi o alarme que me acordou antes que eu perdesse completamente a mim mesmo." Meses depois, durante um jantar empresarial importante, Victor fez um discurso que emocionou a plateia. Ele falou abertamente sobre como havia sido um chefe terrível, como quase perdeu a pessoa mais importante de sua empresa por sua arrogância, e como cada mudança positiva na Sales Consultoria Global foi inspirada por Alice e sua decisão corajosa de não tolerar mais o abuso. Ele anunciou formalmente que Alice se tornaria Chief Operating Officer, COO, não apenas sócia, mas parceira igualitária na liderança da empresa. Os aplausos dos funcionários foram genuínos. Sob a liderança compartilhada, o ambiente de trabalho havia se tornado humano, um lugar onde as pessoas realmente queriam estar. Naquela noite, ao saírem do edifício juntos, Victor disse a Alice: "Você me salvou, não apenas profissionalmente, mas literalmente. Sem seu exemplo, sua força, eu teria me tornado apenas mais rico e mais vazio, até que nada de humano sobrasse." Alice respondeu que ele havia se salvado. "Eu só lhe mostrei o espelho, Victor. O senhor fez o trabalho duro de olhar o seu reflexo e decidir mudar. Isso requer uma coragem que muitas pessoas não têm." A história de Victor e Alice se tornou lendária nos círculos empresariais de São Paulo, não como um romance, mas como um poderoso exemplo de que a transformação pessoal é possível e de que a dinâmica tóxica pode evoluir para uma parceria respeitosa. A lição mais importante de sua história era clara: dizer não ao abuso não é fraqueza, mas sim força. Estabelecer limites não é egoísmo, mas necessidade, e ir embora pode ser o gesto mais corajoso de todos. A coragem de Alice de se colocar em primeiro lugar
deu a Victor a oportunidade de se salvar. E essa escolha não só a libertou, mas transformou uma empresa inteira e criou uma fundação que mudaria milhares de vidas. Tudo porque uma mulher teve a coragem de olhar para o poder nos olhos e dizer: eu mereço algo melhor. E ela merecia, como você também merece.